Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, muito feliz por estar aqui. Mais um vídeo com vocês. Já passei ajeitando as coisas, né? O varal que eu prometi para vocês, que é montar junto com vocês. Confesso que não é tão simples assim. Eu tive que desmontar e montar várias vezes, porque eu errava o lado e aí foi complicando. No final não consegui com parafuso, tive que pedir ajuda para o marido. Aí, né, como vocês viram, tá montado, ficou lindo, gente, varal lindo, boa qualidade, grande. Muito grande, tinha abas que eu nem armei porque não precisou. Então, assim, bem satisfatório mesmo. Tô bem satisfeita com a compra. Então, gente, aí vocês estão vendo aí algumas garrafas, umas garrafas PET. Eu fui convidada para falar sobre armazenamento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Armazenar alimentos em garrafa PET? Então, é isso que eu estou fazendo, isso que eu estou ensinando, né? As técnicas para as pessoas. A gente sabe que estamos em tempos difíceis, né? Só ligar a televisão, assistir um jornal que a gente vê o que está acontecendo no mundo, né? Hoje é a guerra, né? E querendo ou não, todos nós somos afetados, né? Porque é o aumento do diesel, da gasolina, isso tudo, de alguma maneira, né, a gente vai carregar, né, esse fardo, né, com relação ao aumento dos preços, né, tudo vai encarecer, tudo vai ficar mais caro, né, então, pensando, né, no futuro, não tão distante assim, podemos nos prevenir armazenando alimentos, gente. Não é só a guerra, mas às vezes é um desemprego, o marido ficou desempregado, e agora o que a gente vai fazer? Então, quando a gente tem um estoque de alimentos guardado, a gente se preocupa, claro, mas não tanto, né? Não vamos passar fome por isso, porque tem o alimento. Então, o dinheiro que conseguir vai para outras coisas, é pagar uma conta, comprar alguma coisa, né, que está precisando para dentro de casa, mas não necessariamente o alimento, né, o que é o bruto, é o arroz, o feijão. Então, aí eu dou dicas, né, de como devemos armazenar esses alimentos, que são os grãos, né, o arroz, o feijão, o macarrão, o açúcar, o sal, né? Como devemos fazer o armazenamento correto desses alimentos, né? Então, eu estou dando dicas com relação a isso, né? Tem toda uma técnica que eu aprendi para que esse alimento possa durar, né? Um armazenamento correto, gente, dura em cerca de 30 anos. Mas eu não vou falar que devemos armazenar por 30 anos, não. A gente tendo um armazenamento doméstico por 1 ano, eu acho que já ajuda e muito. Por quê? Porque as coisas, né, o emprego já consegue dentro de 1 ano, né, até menos, já consegue um emprego, a situação no mundo começa a melhorar, esperamos, né, que sim, começa a melhorar, então os preços começam a cair novamente, então as coisas vão voltando ao normal. Então, nessa época de incerteza, né, eu estou ensinando sobre isso, sobre se prevenir, armazenar para não faltar, né? Então, o que eu falo, o que eu ensino ali, o que a gente deve armazenar? É tudo aquilo que a gente consome no nosso dia a dia, que é farinha, é arroz, é macarrão, quem tem criança é leite, né? Tem que ser o leite em pó,
Precisamos armazenar água também, é muito importante ter um armazenamento, né, de água. Quem tem água já limpa em casa, não precisa, né, fazer alguns processos para que a água fique limpa, né? Novamente, já pode armazenar direto. Então, dou várias dicas, não só alimentos como grãos, tá, gente? Eu falo também sobre armazenar carne, frango, ovo, legumes, todas essas coisas podemos armazenar. E é muito interessante isso, né? Então, assim, se vocês se interessarem, gostarem, quiserem compartilhar, é muito importante vocês fazerem um comentário aqui, porque eu posso ajudar vocês com relação a isso, tá? Armazenar em garrafa é muito seguro. Lembra a catástrofe que teve no Rio Grande do Sul alguns anos atrás, gente, que a cidade ficou inundada? Então, essas garrafas boiavam, né? E muitas pessoas puderam pegar essas garrafas para poder consumir o alimento, né? Não se estragou, as garrafas elas boiavam. Então eu dou toda uma dica, tem toda uma técnica para que isso aconteça. Aqueles alimentos não foram perdidos, né? As pessoas puderam aproveitar. E também tem, né, o armazenamento em sacolas. Aí eu estou até mostrando uma delas, para em seladora, né? Pessoas colocam na seladora. Esse tipo de alimento dura menos tempo do que da garrafa, mas também é muito bom, tá? Mas em caso de catástrofe, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul, essas embalagens elas não sobrevivem, né? O alimento que está ali vai ser perdido. Na garrafa, além de ser mais acessível, né, mais barato, dura, tá? Por isso que eu aconselho a vocês armazenarem em garrafas, mas sim, pode armazenar em saquinhos, tá? Como eu mostrei aí, porque também é seguro, né? Seguro para enchente, mas vai armazenar por um bom tempo também, tá bom? Aí eu acho que eu começo, tô mostrando, né? Feijão, qual o tipo de feijão, gente? Todos os tipos de feijão. Me perguntaram, eu posso armazenar esses milharina? Pode. Todo alimento pode ser armazenado em garrafa, em grãos, né? Pode sim, gente. E pode armazenar legumes, como eu falei, ovos, e temos assim muitas coisas que podemos armazenar, né? E é muito importante aprender sobre isso, né? Porque caso a gente precise, agora não, tá tudo tranquilo. Mas caso precisarmos, né? É importante saber fazer, né? Porque os dias realmente está muito, muito difícil, né? E tudo muito incerto. Então tá aí, né, algumas dicas. Eu falo sobre a garrafa, tem que ser a transparente, tá? Essas garrafas transparentes para armazenar. A verde não recomendo, tá? Porque ela foi tingida, né? Ela tem ali, então não recomendo, mas a transparente sim, tá bom? Não passou por nenhum processo, não, de tintura, alguma coisa assim. Aí, ali a Ana, né? Ela levou feijão para poder armazenar, né? Então eu tô ajudando ela. Só que ela levou, tá vendo, uma garrafa verde, não é própria, não indico, pode armazenar, mas não indico, tá bom? E ela não esterilizou, aí arrumamos uma outra garrafa para ela, já limpinha, transparente, lavada e esterilizada. O dela ela só lavou, não esterilizou não. Aí ela só trouxe 1 quilo de feijão, no caso ela levou 1 quilo de feijão,
1 quilo de feijão não dá para armazenar, tem que ser uma garrafa dessa, pede 2 quilos de alimentos, tá? Então teria que levar 2 quilos de feijão. Mas ainda assim eu ajudei ela e ela iria terminar em casa, né? O armazenamento dela. Mas, gente, muitas pessoas puderam tirar dúvidas, puderam aprender, né? E estão motivados a continuar aprendendo sobre armazenamento. Agora, com outros itens, como eu falei, que é a carne, que é o frango, que é os ovos. Tudo isso podemos armazenar, tá bom? Em momentos assim, podemos... Como que eu vou cozinhar? E se acabar o gás? E se não tiver gás? Gente, tem solução para tudo, né? Podemos sim fazer conseguir cozinhar o nosso alimento sem gás. Tudo isso eu vou dando dicas e é muito bacana, gente, poder compartilhar isso. Isso, até salvar vidas, né? Uma pessoa também me perguntou uma vez, no ônibus, estava no ônibus, aí me perguntou, né, sobre o armazenamento, acho que eu falei alguma coisa, e ele falou, gente, eu vou mandar minha mulher lá, porque ela estraga muito alimento em casa, eu não tô aguentando isso não quero isso não. Eu falei, não, pode mandar ela lá, porque ela vai aprender corretamente a armazenar para que não estrague e você não vai sair no prejuízo e o casal não vai precisar entrar em desavença por isso, né? Porque a gente vai mostrar o modo correto. Ele se interessou muito, a mulher não apareceu, mas ele, né, se interessou bastante e viu, né, a importância dos alimentos, de não ser estragado, não ser jogado fora. Tudo isso, gente. Doces, a gente pode armazenar doce, fazer compotes de doce, que é muito bom também, né? Eu fico assim muito, muito feliz. Aí eu tô começando a armazenar o arroz. Armazenando o arroz. Tinha 2 quilos, deu para fazer o armazenamento certinho. E fico muito, assim, muito, muito grata mesmo, muito feliz em poder estar ajudando, estar passando um pouco do que eu aprendi para as pessoas. E por isso que eu peço a vocês que se inscrevam, gente, no canal, compartilhem esse vídeo, é muito importante. Quantas pessoas, né, estão passando por situações, né, que às vezes com armazenamento não precisaria passar tantas dificuldades assim, porque ia ter o básico, né, em casa. Quantas pessoas, né, precisam desse conhecimento, né? Então devemos realmente compartilhar, ajudar essas pessoas, né, para que esse momento difícil, né, que vai passar, né, elas possam passar e com esse aprendizado, né, e poder ajudar outras pessoas também a armazenar. Quando eu morava em Queimados, eu tinha uma vizinha que ela se interessou muito pelo armazenamento. Ela chegava lá em casa, eu estava armazenando. E ela começou a me fazer perguntas. Aí eu ensinei ela a armazenar. E ela lembrou que a mãe dela, né, os antigos, armazenavam também de forma diferente, né? Então, em latas, né, aquelas latas grandes, né? Minha avó também, eu me recordo que minha avó também tinha umas latas bem grandes ali, tinha muita quantidade de farinha, eles comiam muita farinha, muito açúcar, né? Ou seja, eles, né, armazenavam. Aí já acabei de armazenar, aí com a vela, ó, eu vou selando essa garrafa,
Tá vendo? É coisas simples, gente. Com a vela, as gotinhas, depois eu coloco a fita, né? E é importante colocar a data, o ano, tudinho daquele armazenamento, para vocês terem um controle, né? Saber quanto tempo já tem, para ir revezando. Aí eu coloquei a etiqueta, ali era só escrever mesmo.